um conjunto de obras que pode ser considerado dos mais importantes da história da humanidade. Porém, não são muito fáceis de ver, menos ainda de entender. Vamos falar um pouquinho mais sobre as magníficas, mas pesadíssimas Black Paintings, as pinturas negras do Goya, depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente, Marte para você, e hoje vamos falar sobre as conhecidas pinturas negras, as Black Paintings do Goya. Eu já tenho vídeo sobre o Goya aqui, já tenho algumas coisas sobre alguns vídeos, algumas coisas sobre ele aqui, mas eu quero falar hoje só sobre as Black Paintings, são conhecidas como as pinturas negras, que hoje em dia podem ser vistas lá no Museu do Prado em Madrid. Tem vídeo sobre o Museu do Prado aqui também, vou deixar tudo aqui nos cards. Mas a gente vai falar mais especificamente sobre essas pinturas, que são um conjunto, né? Elas são um set, né? Um conjunto de obras dele conhecidas como black, né? Como negras, por causa não apenas da cor predominante dessas pinturas, mas também por causa do tema, né? Dos temas, né? E do que ele estava explorando ali enquanto artista, enquanto pintor. Foram pintadas para a então casa dele, chamada Quinta do Surdo, ele estava surdo na época, e são obras, apesar de todas elas magníficas, extremamente poderosas, são muito pesadas, muito difíceis de serem vistas, de serem apreciadas. Elas demandam assim um certo tempo de gestão, e eu acho que até uma certa maturidade. Eu tive no Museu do Prado em Madrid em fevereiro deste ano, e então evidentemente vi as pinturas negras do Goya. Não foi a primeira vez que eu as vi, eu já tinha visto antes, mas foi a primeira vez em muito tempo e que eu já vi assim adulta, né? Assim, eu acho que totalmente adulta, né? Assim, numa idade já um pouquinho, não tão mais jovenzinha. E eu acho que são obras que demandam também um pouco mais de maturidade, né? Assim, eu acho que quando você é muito jovem ou mais jovem, óbvio que você pode compreender intelectualmente e tal, mas eu acho que ainda falta um pouco de vivência. Eu acho que quando você já está um pouco mais talvez experiente, eufemismos, né, você vai ter talvez um estofo, né, maior para entender e para absorver um pouco mais essas obras e tudo que tem por trás delas. Então, antes da gente entrar com mais detalhes nas Black Paintings, eu queria pedir que vocês deixem o like, assinem o canal para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre essas gigantescas obras do Goya e sua importância, é claro. Coisa interessante sobre essas obras é que elas foram pintadas enquanto Goya estava isolado dentro da sua última casa, né, a última casa na qual ele morou, a Quinta do Surdo, e ele nunca queria que elas fossem públicas. Ele nunca teve a intenção de que elas fossem vistas pelo público, e apesar disso elas se tornaram ícones. E em fevereiro de 1819, o Goya, que já estava num caminho assim avançado para a surdez total, assinou a compra de uma casa que era num lugar isolado, né, uma quinta, né, como se diz, num lugar assim bastante remoto, bastante ermo, conhecido como Quinta de Surdo, Quinta do Surdo. E ela ganhou esse nome não por causa dele. Quem deu esse nome foi a pessoa que tinha essa casa antes, né, o morador anterior. Porém, ele deixou o nome e entendeu ele entendeu que aquilo era até um sinal, né, de que ele realmente tinha que morar ali, como se fosse assim um determinismo do destino, que ele vivesse lá. E nas paredes dessa sua casa, que veio a ser a sua última casa, né, a última casa que ele viveu na sua vida, ele viria a pintar essa série de assustadoras, talvez assim, tenebrosas, pinturas que ele nunca queria que fossem vistas por ninguém e que vieram a ser conhecidas como Black Paintings, as pinturas negras. Ele tinha até então sido um homem socialmente muito ativo. Ele era um homem que saía, que gostava de encontrar pessoas, e ele já tinha uma reputação bastante solidificada como um pintor simplesmente genial. E inclusive um retratista assim inigualável. E ele inclusive tinha uma coisa que ele
ele era um homem que buscava convívio e companhia de pessoas de todas as camadas sociais, de todos os estratos, de todos os lugares. Ele ia até o interiorzão bem rural da Espanha e também vivia em Madrid. E ele tentava conversar e conhecer e socializar e se integrar e interagir com todo mundo, porque ele acreditava que isso inclusive o enriquecia como artista, porque ele teria um entendimento mais profundo, mais amplo, mais de alcance maior da alma humana. Então ele achava que isso daria mais instrumentos para ele ser o pintor que ele queria e para pintar aquele que era a base, né, o seu gênero mais importante, que era o retrato. Então, quanto mais pessoas ele conhecesse, quanto mais gente ele conhecesse, quanto mais pessoas diferentes quanto ele conhecesse, ele conversasse, quanto mais interações ele tivesse com pessoas diversas, se ele conversasse com, né, o carpinteiro, o médico, o professor, o comerciante, o padeiro, o pastor, né, o cara que cuidava, o leiteiro, o cara que cuidava das ovelhas, se ele conversasse com as mulheres do campo que cuidavam, né, da terra, se ele conversasse com as mulheres ricas da burguesia, se ele conversasse com os bêbados, as prostitutas, os padres, as crianças, todo mundo, ele achava que isso era, quanto mais ele conhecesse pessoas, gente, e as pessoas mais diversas possíveis, mais ele teria bases para ser um excelente pintor de retratos, porque mais ele conheceria a alma humana. E ele é aquilo que se conhecia até então, como a gente chama hoje, people person, né? Uma pessoa que se dá muito bem com pessoas, uma pessoa que gosta de gente, uma pessoa que conversa, que troca, que gosta de estar cercada de gente o tempo todo. Bastante diferente desse cenário de isolamento quase total que ele se encontrava quando ele pintou essas obras aqui. Mas mudanças sociais, políticas e psicológicas transformaram a sua vida desse homem, né, tão sociável em Madrid para um homem recluso que pintou algumas das obras mais perturbadoras e perturbadas da história da arte. Pode olhar, por exemplo, para o tom de quase que desespero e abandono da pintura conhecida como O Cachorro, que foi pintada de 1819 a 1823, ou do horror da sua pintura de Saturno engolindo o seu filho. Pintou 14 composições nas paredes da sua casa. Algumas estavam no andar, não seria o andar térreo, né, e outras no segundo andar, no andar de cima. Vão, né, de 1819 ou 20 até 1823, e elas datam de 1819 ou 1920 até 1823. Falei, são obras que ele pintou na sua privacidade, né, dentro da sua casa, sem querer que elas fossem jamais vistas por ninguém. E elas têm esse nome, né, as pinturas negras, não apenas porque elas são visualmente bastante escuras, pintadas predominantemente em pretos, marrons e cinzas, com alguns assim tons adicionais de brancos, vermelhos e azuis, mas também por causa do tom bastante escuro, né, assim, digamos, dark no sentido de psicologicamente, né, e de uma escuridão psicológica, emocional e existencial. E ele pintou um grande arcabouço, né, assim, de temas nas suas pinturas negras, desde figuras humanas, tanto masculinas quanto femininas, até animais e o grande bode negro no Sabate das Bruxas. E todas essas têm narrativas religiosas e mitológicas com temas como morte, envelhecimento, conflito, o mal e bruxaria e magia. O sobrenatural era um tema, assim como tudo que existia entre a vida e a morte. E além de temas como, né, a vida e a morte em si mesma, todos esses temas também, no sentido de você estar vivo e você estar morto, mas também a questão do lado existencial, do lado psicológico, emocional e completamente subjetivo do estar vivo. E a gente vê com isso estados emocionais sempre assim muito aumentados, né, assim muito exagerados, e sempre num tom assim de muito lados mais sombrios, né, da existência, lados mais, digamos assim, negativos. Então a gente vê sempre muita angústia, muita solidão, muito desespero, muita
ansiedade, muito nervosismo, muita um medo, né? Uma coisa assim de um medo, de um entorno assim muito sombrio, muito angustiante. E tem também alguns sorrisos e algumas risadas, mas são sempre assim satíricas, são sempre risadas também sombrias, risadas meio assustadoras, com um quê de deboche, risadas assim meio diabólicas, né, meio do mal. E algumas dessas pinturas também foram descritas como satíricas. E evidentemente, essas pinturas acabaram por levantar questões de por que o Goya criou essas pinturas em estilos tão diferentes das suas obras anteriores. E alguns estudiosos sugerem que foi por causa das suas faculdades mentais que estavam se deteriorando, o trauma em relação à sua própria doença e também o trauma que ele, não apenas ele individualmente vivia, mas também a sociedade vivia por causa das guerras entre a França e a Espanha e também os conflitos internos que estavam devastando a sociedade espanhola. É importante a gente lembrar que essas pinturas foram feitas depois das guerras napoleônicas e a Espanha estava, né, sendo devorada por uma instabilidade política, econômica e social total. É como se o país estivesse assim afundando num caos. E o Goya, com todo esse conjunto de coisas que estavam acontecendo com ele, acabou desenvolvendo uma atitude bastante amarga, quase nihilista em relação à humanidade. Acredita-se, com o diagnóstico de hoje, que ele desenvolveu uma síndrome do pânico gravíssima, assim como um transtorno de ansiedade que levou ele a ter episódios de histeria e começou a ter, inclusive, episódios de surtos, não vou dizer de esquizofrenia, né, mas surtos assim, quase surtos paranoicos assim, muito, muito agudos. E ele pintou essas obras em óleo diretamente na parede das suas salas, tanto de estar quanto de jantar. Se a gente pensar que ele não queria que elas fossem jamais vistas, a gente pode pensar que ele estava fazendo esses trabalhos talvez para se entender, né, consigo mesmo e talvez para elaborar tudo que estava acontecendo, se passando na vida interior dele. E justamente porque ele nunca teve a intenção de que essas obras fossem vistas, os títulos delas não foram dados para ele, por ele. Se é que ele batizou alguma dessas obras, ele nunca revelou para ninguém os nomes que ele queria que elas tivessem. Os nomes que a gente conhece hoje foram dados a posteriori por pesquisadores ou historiadores da arte. Então a gente tem que ter isso em mente, que esses nomes não foram dados pelo próprio. A gente tem que... E é interessante a gente saber que ele foi morar nessa casa, que era uma casa já num lugar assim mais afastado, que era nos arredores de Segóvia, que é uma cidade perto de Madrid, e que ele já foi viver lá porque ele queria viver um pouco mais recluso. O que se sabe é que essas pinturas negras foram pintadas sobre pinturas pastorais que tinham assim pinturas de cenas bucólicas, assim, cenas rurais com figuras pequenininhas. As pinturas rurais bucólicas também foram trabalhos do Goya e ele as reaproveitou e começou a pintar as pinturas negras por cima delas. Então ele usou a base que ele já tinha colocado lá e pintou por cima. Provavelmente elas foram terminadas por volta de 1823, quando o Goya saiu de lá e foi para Bordeaux e deixou a casa para o seu neto Mariano. Mariano, o neto, eventualmente passou a casa para o seu próprio pai, Javier de Goya, em 1830. E o processo de tirar as pinturas, né, dos muros da casa para tela começou em 1874, porque as paredes da casa tinham sido cobertas com papel de parede e o Goya tinha pintado por cima dessa camada de papel de parede e essas camadas de papel de parede tinham sido removidas e colocadas nas telas. E esse trabalho, obviamente, né, demandava muito, muito cuidado e aconteceu sob a supervisão do Salvador Martínez Cubels, que sob o pedido de um barão francês, na verdade, no barão Émile de Erlanger, que
que era um banqueiro francês de origem alemã, que queria vender essas telas, né, agora telas, né, porque elas estavam em telas, na Feira Mundial de Paris, em 1877. Porém, em 1881, ele doou as pinturas para o governo, para o Estado espanhol, e agora elas podem ser vistas numa sala só delas no Museu do Prado. E uma coisa interessante é que a doença do Goya era uma doença desconhecida. Muitos historiadores e pesquisadores acreditam que elas eram uma reflexão do seu estado mental, né, que estava ficando cada vez mais e mais degradado, além do fato da questão da surdez e de que por volta dos seus 70 anos ele já estava vivendo lá sozinho nessa casa. E muito já se especula, muito já foi especulado sobre a causa da sua surdez. Se isso pode ter sido, se era um fato isolado ou se ela era sintoma de uma doença mais complexa, se pode ter sido algum tipo de alguma das pragas, né, que varriam a Europa na época, se pode ter sido um caso de encefalite viral, envenenamento por chumbo ou um derrame. E assim, a causa original, né, a gente nunca vai ter certeza, mas a gente sabe que o Goya morreu apenas poucos anos depois de completar esses trabalhos. E no final da sua vida, como eu já disse, ele acabou se mudando para a França com a ideia de que essas obras jamais seriam vistas. Porém, uma outra ideia é que ele estava fazendo um comentário político. Muitos pesquisadores estudiosos acreditam que ele estava, na verdade, fazendo um retrato do que ele enxergava como o momento turbulento pelo qual a Espanha passava. Não teria sido a primeira vez que ele teria feito pinturas políticas ao longo da sua carreira e da sua vida. A gente tem que lembrar, inclusive, que ele fez o 2 de maio e o 3 de maio, que foram pinturas consideradas tão chocantes na época que elas foram escondidas por autoridades por mais de 40 anos. Então vale também a gente pensar se as pinturas negras do Goya eram uma extensão do seu desgosto pelas políticas autoritárias do governo da época, liderado pelo rei Fernando VII. Será que é porque ele estava denunciando tudo que ele estava vendo acontecer na Espanha na época, como a fome brutal a qual grande parte da população espanhola estava tendo que se submeter, né, estava sendo submetida, a brutalidade e a pobreza que ele próprio tinha experimentado e vivido em sua vida e que se estendia a uma enorme parte da população espanhola? E uma dica que indicaria essa hipótese e a qual muita gente acredita, né, nessa possibilidade dessa denúncia política satírica é a presença de 20 figuras políticas diferentes, incluindo Napoleão, que estão aí espalhadas ao longo das pinturas. E há também a possibilidade que elas sejam uma reflexão satírica da própria vida, né, da vida como experiência, né, digamos assim. E apesar de que muitas delas são realmente muito difíceis de serem são pinturas difíceis de serem vistas e difíceis de serem compreendidas e absorvidas, como eu disse lá no começo, de fato tem um quê assim de deboche, né, um pouco de um humor negro, digamos assim, que perpassa sobre elas. E numa entrevista em 2019, a especialista em Goya do próprio Museu do Prado disse que ela enxergava sim nessas pinturas uma forma de sátira social. Ela disse que ele tinha, na verdade, um temperamento ainda otimista, com um senso de humor ainda muito racional e com uma mente clara até o final da sua vida. Então, os duendes, as bruxas e os demônios que populam essas pinturas, que povoam essas pinturas, podem ser também piadas, deboches e caricaturas dos piores aspectos que o Goya via na humanidade. E é claro que o Goya era um pintor expressionista, que tinha uma linguagem muito crua e emotiva, e que veio a influenciar gigantes da pintura moderna, como Salvador Dalí e Pablo Picasso, né, que são aí continuidades da escola espanhola, mas não somente. Mas muitos, né, pintores de várias gerações ao longo, né, em outros países, né, ao longo do mundo, também beberam muito da fonte dele. E, de certa forma, em muitas maneiras, a gente pode ler as suas black paintings, né, suas pinturas negras, como uma forma privada de
autoexpressão, né? Assim, de uma expressão subjetiva muito individual e muito profunda, quase como se fosse um diário visual que não tinha sido feito para ninguém ver. Ou seja, os seus pensamentos mais íntimos, mais profundos, mais viscerais estavam ali. Como ele não queria que ninguém visse mesmo essas pinturas, ele podia botar ali o que ele quisesse. Então é como se a gente estivesse lendo o diário secreto dele, né? E também alguns historiadores, como o Janis A. Tomlinson, que escreveu uma biografia do Goya, acreditam que esse seu gosto pelo gore, né, pelo nojento, pelo agressivo, pelo dark, né, pelo grotesco, estava de acordo com o período que ele estava vivendo. E apesar de que a gente pode achar, né, julgar que essas pinturas são, né, muito, muito pesadas e muito grotescas até, mas o Tomlinson, por exemplo, diz que o Goya era, pelo menos, de uma certa forma, né, ou pelo menos em parte, pintando o mesmo tipo de tema que outros artistas espanhóis no século XIX também estavam pintando, uma vez que vários deles recorriam às partes mais assim, né, escatológicas do folclore espanhol, da mitologia, e também se inspiravam muito em histórias satíricas, né, no sentido de sátira mesmo. Depois de fazer um outro vídeo falando sobre algumas delas, assim, mais tipo aqueles vídeos top obras que eu faço, eu vou fazer um explicando assim mais, né, essa, aquela, porque se fizesse junto com esse vídeo ia ficar gigantesco. Esse aqui foi mais uma introdução sobre. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem um pouquinho que vai chegar o vídeo, né, tipo, discriminando cada uma delas e falando em mais detalhes de cada uma delas. Como sempre, peço e aceito sugestões de temas de vídeos que vocês gostariam de ver aqui. Agradeço mais uma vez a companhia e aguardo vocês no próximo. Tchau!